Olá, queridos, hoje é terça-feira, hoje é dia de vídeo novo aqui no nosso canal, mas de antemão nós gostaríamos de agradecer aí a tua participação, agradecer as mensagens, os compartilhamentos, as interações de uma forma geral. Obrigado por estar acolhendo o Psicoligado aí no celular. Bem, e hoje, mesmo aí com tantas dificuldades que a gente tem enfrentado, essa greve, essa crise, esse transporte que tá uma loucura aí, a gente não pode parar, a gente precisa trabalhar e hoje eu vim falar com você sobre um transtorno, uma patologia que tem acometido muitas pessoas, que dentre 70 pessoas, pelo menos uma pessoa vai apresentar esse tipo de transtorno, que é o transtorno bipolar. Bem, pessoal, o transtorno bipolar é uma doença que vem acometendo muitas pessoas e ele é considerado um transtorno mental grave, uma doença mental grave. E é muito conhecida como também o transtorno do humor, onde ele mexe totalmente com as suas emoções, com os seus sentimentos, como a forma que você se enxerga, a forma que você enxerga o outro, e tudo isso vai oscilando entre momentos depressivos e momentos maníacos. Vamos pensar em bipolar como dois polos, polos maníacos e polos depressivos. O transtorno bipolar, ele varia entre dois polos, né, como eu já disse. Esse polo é a energia muito elevada, ou seja, momento maníaco mesmo, onde ele está muito compulsivo, onde ele gasta muito dinheiro sem poder, ele tem mania de grandiosidade, autoestima muito elevada. Em alguns casos, esse sujeito pode sair da realidade, e quando ele sai da realidade, ele começa a ter alucinações, ele começa a achar que ele é super-herói, é onde vem o risco dele até cometer suicídio, até dele cair de um prédio porque acha que vai voar ou coisa parecida. Então esse sujeito, ele tá muito voltado para as questões fora dele, então ele começa a buscar essas aventuras, a jogar essa energia para fora e ao mesmo tempo ele se irrita com muita facilidade. Às vezes a questão não precisa ser tão grande, mas ele já sai do sério, ele já se irrita, ele já fica chateado, ele é muito impulsivo, então ele procura os esportes que são mais radicais e ele se coloca também em risco quando ele muitas vezes procura as aventuras sexuais e ele não faz uso de preservativos ou ele faz uso abusivo de álcool e drogas. Então esse é o ponto, vamos dizer, bem maníaco mesmo desse transtorno. E por outro lado temos o outro polo, que é a questão depressiva, onde é totalmente ao contrário da versão maníaca. Ele vai ficar com a autoestima baixa, ele vai estar muito sensível, ele vai chorar o tempo todo e diferentemente essa depressão que ele vai passar por ela é diferente da depressão que a gente costuma ver por aí, que a depressão ele só vai ficar naquele momento, daquela forma, ele não vai ter uma outra versão, ele não vai pular da depressão para a mania. Uma característica também bem marcante, né, nesse transtorno é que quando a pessoa está no momento maníaco, ela dorme muito pouco, precisa dormir 3 horas apenas e ela já se sente revigorada. Quando ela está depressiva, ela pode dormir muito, então também é uma coisa interessante. O mais importante disso tudo é você não se rotular como uma pessoa bipolar, ok? O diagnóstico ele é feito por um psiquiatra ou por um psicólogo. O quadro clínico vai ser avaliado assim, se o paciente apresentar pelo menos 3 sintomas desses que eu falei, que estão baseados no DSM-5, então o paciente tem que apresentar os dois polos. E também uma questão importante é que o paciente, quando ele tem o transtorno bipolar, não significa que ele vai ter a questão depressiva e a questão maníaca na mesma ordem ou uma seguida da outra. Ele pode apresentar a questão maníaca e
ficar adormecido aqueles sintomas, essa doença, essa patologia, e depois ele apresentar outro momento maníaco. Não precisa ser necessariamente um maníaco e um depressivo, né? Então isso é importante. E o importante é você buscar ajuda. Se você percebe você dessa forma, se você percebe, a gente aqui não tem o intuito de rotular você como bipolar, não tem o intuito de trazer e falar que você quais são essas questões, mas o nosso intuito aqui é trazer informação para você. E se você notou alguma diferença, procure ajuda, procure a clínica da família, procure um posto de saúde, os CAPS, e ali você vai ter informação, você vai ter acompanhamento, e o tratamento desse transtorno, ele é com medicamentos e com terapia, e também a supervisão da família, que é importante, o apoio. As causas do transtorno bipolar ainda são pouco conhecidas, mas aí cogita-se a possibilidade da genética e questões psicossociais. A incidência é muito maior em mulheres, porém aparece em homens também, mas os homens tendem a mostrar muito antes da mulher. A mulher geralmente na vida adulta, saindo da adolescência, o homem mais ou menos lá para os 15 anos já aparece sim essa questão do transtorno bipolar. É importante deixar claro que é uma patologia que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o medicamento, mais a terapia e mais o apoio da família são imprescindíveis para esse paciente conseguir conviver, conseguir trabalhar e ter uma vida considerada normal pela sociedade. Então, às vezes, a maior dificuldade que ele encontra não é em si com o transtorno que ele tem, mas é com o apoio que a família muitas vezes não dá ou não sabe lidar com essas questões. Então, deixa o nosso preconceito de lado, vamos deixar esse preconceito de lado e vamos acolher esse paciente, vamos acolher essa pessoa, ajudando ela a se adaptar melhor aí nessa sociedade que é tão difícil, né, a nossa adaptação. Então, esse vídeo foi para trazer informação para você. Não se rotule como bipolar, procure um médico, procure um psicólogo. E então, esse vídeo foi para trazer esses esclarecimentos para você. Então, se a gente alcançou esse objetivo, dá um curtir, dá um compartilhar, e a gente agradece aí e até o próximo vídeo.